Ó, o Wagner Martins, que é nosso membro aqui, mandou um superchat. Muito obrigado, Wagner. Sempre, além de ser membro, ainda contribui com o superchat. Wagner, você mandou aqui o seu nome completo e a sua data de nascimento, mas ele pediu para especificar qual é a pergunta, qual é o setor da tua vida que você quer analisar. Coloca aí na tela, Mihael, o superchat do Wagner, só para a gente prestigiar aí esse momento. E eu peço, Wagner, que você mande a sua pergunta aqui em relação ao específico. Ele mandou só o nome e a data de nascimento. Vamos ver se alguém colocou alguma coisa mais específica aqui. Vamos ler a do Diego. Diego Pintoni, 27/10/85, sobre o trabalho atual dele. Olha, veja bem, ele é uma pessoa muito forte, corajoso, bem determinado. No negativo, ele é um pouco ciumento, um pouco teimoso demais e às vezes ele fala muito. Olha, não tô vendo, haverá mudanças profissionais para você ainda neste ano. Tenha cautela, vou te recomendar, tá? Prepara e começa a mandar currículo, porque você vai ter problemas no seu trabalho no mês de janeiro, fevereiro. Então, prepara o teu currículo, que você vai precisar disso. Então, vamos lá, né? Pessoal, daqui a pouco eu abro de novo aqui para se alguém tiver alguma pergunta relacionada. E o Wagner, se você tiver formatado aí o direcionamento, manda aqui que aí a gente dá essa abertura para você. Vou ficar olhando aqui, se aparecer aí, se avisa, né, Mihael? E aí a gente coloca aqui. Mas aí, ainda falando sobre previsões. Com muito cuidado, né? A gente tem que ver que existem previsões e previsões, né? Dos mais diversos setores. Pelo que a gente vê aqui, sente, são previsões baseadas num conjunto de informações, né? Basicamente, colocar ali algo e a pessoa fica, né? Agora, a cabala ela pode ser colocada num aspecto de previsão, tipo, olha, talvez você seguindo nesse caminho seja muito ruim e aí você tem um insight em relação a uma troca de caminho. E aí a pessoa consegue evitar, de repente, uma situação árdua, de saúde também, ou um profissional, que nem aconteceu agora, né? Já ficar de sobreaviso, se preparar para um plano B, né? Olha, é possível sim. E isso acontece muito, porque às vezes a pessoa vai fazer uma faculdade, um curso técnico, pela necessidade de ganhar, ter um salário e tudo mais. Mas não adianta que não é o negócio dele. Então ele vai ser um profissional medíocre. Eu mesmo, eu sou bacharel em direito, mas eu seria um advogado medíocre, porque eu não entendo nada, entendeu? Nem me aprofundei, apenas me formei por causa do meu trabalho. Então, desculpe. Então, veja bem, mexer com o ser humano é a minha missão, auxiliar, orientar as pessoas. Aí eu estou no caminho certo. Isso acontece muito em caminhos religiosos errados e também profissões erradas. E às vezes até relacionamento grande, a quantidade de relacionamento que não dão certo é muito grande por causa disso. Às vezes as pessoas se mantêm no trabalho que tira a saúde dela e num relacionamento que não é nem um pouco agradável. E aí as pessoas parecem que estão aprisionadas nesse círculo de insatisfações, né? Exatamente. De uma mudança, de repente, ela pode gerar, por exemplo, a pessoa decidiu mudar pelo que você analisou, o campo profissional. Esse campo profissional pode fazer ela despertar para arrumar os outros setores da vida. Sim, É tipo um gatilho ali. exatamente. E vamos falar sobre ancestralidade. Tem uma pergunta sobre ancestralidade. Eu sei que você toma muito cuidado para falar sobre isso, porque aqui a Maria Luísa ela colocou aqui sobre ancestralidade. Então, antes de perguntar, eu queria saber: a cabala ela ativa essa questão ancestral também? Não. Através da clarividência, eu vejo se tem algum antepassado com problemas da espiritualidade que esteja prejudicando a família.
Então, aí eu encaminho, eu dou a solução, o que ela tem que fazer para que esse ancestral pare de exercer uma influência negativa sobre a família. E esses ancestrais exercendo influências negativas sobre as pessoas, eles estão em todas as famílias? Todas as famílias têm essa, Ah, tem. mesmo que não tenha tido uma relação, vamos dizer assim, teve um ancestral, há um, sei lá, tataravô lá, 7 gerações atrás. Não houve uma vida com essa pessoa, digamos assim, com tantos vínculos kármicos, mas ele estando na árvore ali genealógica, ele pode acreditar que você faz parte dele e influenciar negativamente a sua vida, é isso? Aí eu posso ser a reencarnação de um bisavô de um tataravô meu. Posso. Então, no budismo, nós explicamos o seguinte: nós somos compostos de 3 elementos da natureza: água, fogo e ar. Água é o nosso corpo, que tem 80% de água. O fogo é o nosso espírito, o eu superior, aquilo que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o ar seria o nosso ego, a alma, a a nossa negatividade. Então, quando morremos, o fogo ele sobe, ele vai para as camadas superiores. O corpo desce, acaba. Só que o ego, ele pode estar no umbral, em sofrimento. Eu estou encarnado, mas eu posso ter uma alma passada minha em sofrimento no umbral. Então, tem como dissolver isso. É um ritual específico, é fácil de fazer, não é? Para desintegrar. Então, aí é que entra a teoria dos ancestrais. Por isso que nós estávamos falando sobre uma técnica que é perigoso mexer com essa técnica. Por quê? Porque pode trazer minha alma, como já aconteceu. Eu quase tentei o suicídio depois disso daí. O que era? Era uma alma minha que estava há 400 anos parada no umbral e com essa técnica absurda, eu ativei, eu chamei minha alma de volta. Eu entrei em profunda depressão, comecei a beber, comecei a fazer um monte de coisa que normalmente eu não faria. Então, digamos o seguinte, vamos falar direto, em relação a essa questão da ancestralidade. As pessoas que cultuam seus ancestrais têm que ter muito cuidado. Muito cuidado. Ah, nem, por exemplo, né, quando minha mãe faleceu, eu fiz todos os rituais budistas. Aí eu estava um dia conversando com um amigo, ele incorpora, ele estava no meu escritório. E de repente eu olhei, era minha mãe. Esse amigo, ele mal e mal fala português, ele trabalhava com Chico Xavier. Minha mãe falou comigo na língua toscana, dizendo que eu era um filho desaturado, que eu nunca tinha rezado para ela. Não, mãe, eu fiz os rituais budistas para a senhora e achei que a senhora estava salva. Não, eu era católica. Então eu quero os 49 missas para eu seguir o caminho da espiritualidade, porque eu estava esperando uma oportunidade para te pegar, porque minha mãe era ligadura. Aí eu rezei as 49 missas para ela. Por quê? Ela era católica, ela entende os ritos da missa e da Igreja Católica, as orações católicas. Ela não entende os mantras budistas, entendeu? Eles não me entendem. Então tinha que ter uma sintonização com algo adequado para a sintonia dela. Exatamente. Perfeito, faz sentido. O Wagner mandou aqui, ó, Wagner Martins. Beleza, Wagner, vamos ler aqui então. Ele tem aqui, ele colocou o nome dele, que é Wagner Martins, dia 21/5/1981, e ele gostaria de saber sobre a espiritualidade, o caminho espiritual dele. Bem, acontece que o Wagner é uma entidade espiritual muito velho, muito antigo. Ele tem uma sabedoria um pouco adormecida no inconsciente profundo dele, que está iniciando o desbloqueio. Ele tem que ter
mais práticas espiritualistas, entendeu? Está no caminho correto, seja o que for que ele esteja fazendo, ele está no caminho correto. Por quê? Ele teve realmente iniciação no Egito, na cultura maia, na cultura inca e também na Igreja Católica na Europa. Então, tudo isso ele tem que unir. Com o tempo, ele vai unir, porque tem sabedoria armazenada no inconsciente profundo dele. É isso aí, Wagner. Wagner que está sempre presente aí, sempre participando e trazendo aí contribuição não só de energia, como sendo membro aqui do canal. Então, é satisfação sempre estar podendo atender. Aí no caso do Egito Antigo, nós temos hoje uma língua predominante que é o árabe. O Egito é árabe, considerado árabe, tem a religião muçulmana como base, mas, como você disse, existe grupos. Existem grupos, e esses grupos, eles não são a predominância. Qual era a língua que se falava na época do Egito Antigo, que não era o árabe, óbvio, né, e que se perdeu, que não se fala mais lá no Egito? Tem uma tribo, eu inclusive quando levo o grupo, nós levamos o grupo até essa tribo, que eles falam o egípcio dos faraós ainda. Eles moram no mesmo lugar, nas mesmas casas, na mesma língua, há 3.000 anos, a mesma família, entendeu? O egípcio, ele tinha, assim, apenas, sílabas. Eles não tinham, por exemplo, nós, por exemplo, termos um nome comprido, eles não tinham, entendeu? Set, S-E-T-H, que foi por causa do inglês. Set, era isso, entendeu? Ah, Isis, apenas Isis. Então, eram sons guturais que eles falam muito na garganta, e somente poucos guias turísticos levam pessoas lá, porque não entendem. O árabe não entende o que ele fala, tem que ter feito um curso com eles para entender o que eles falam. Eles não têm registro de nascimento, não têm ah, nenhum tipo de RG, CPF, eles não têm absolutamente nada. Eles são uma nação à parte dentro do Egito. Que interessante, eu sempre tive curiosidade sobre isso, mas aí eles também, dentro da Constituição, do governo, eles têm os mesmos direitos. Têm os mesmos direitos, mas eles não têm registro, não é? Então, por exemplo, só para você ver, madeira era Ti, T-I-H. Metal, Ki, K-I, entendeu? Água, Ó, Ó, um O, só isso, entendeu? É o que eu tenho aqui. Terra, Iu, I-U, entendeu? Tudo muito simples. Egito, Ra, o sol do Egito. Então, o Egito era conhecido como Eg-Ra, E-G-H-Ra. Egito, Sol. Tudo se relacionava ao Sol. É muito interessante. Interessantíssimo. Antes da gente entrar no assunto do budismo, que é uma vertente que eu sei que é muito presente na sua trajetória, nós temos num contexto ocidental, bíblico, o Antigo Testamento, muito voltando à história do Moisés aí, né? Você tem que estar sempre me gerando uma reflexão. A questão das pragas do Egito, né? Tudo que aconteceu no Egito, que na Bíblia é relatado com detalhes, né? E a gente vê muito tudo isso, e a intersecção com magia, né? Dizia-se que tinham magos lá no Egito que não conseguiam superar essas magias que Moisés também ativava, vamos dizer, né? Que é o que aparenta quando a gente olha as obras. E nesse contexto antigo, entrando em contato já com o lado do egípcio, vamos ver o lado egípcio da coisa. Como é que isso se explica? Olha, eu, por tudo que eu li, tudo que eu estudei no Egito e Israel, as pragas do Egito nunca existiram.
por que que Deus vai matar meu filho e deixar o seu? Se ele faz alguma coisa, ele mata os dois. Então, além disso, como teólogo e como mestrado em teologia, eu não acredito no Velho Testamento. Por quê? Vamos começar por Adão e Eva e o dilúvio. Ora, isso estava nos escritos sagrados sumerianos, que foram copiados. Muita coisa do Velho Testamento foi copiada de cultura fora a cultura hebraica. Então, não existe registro disso em nenhum lugar do Egito, dessas pragas. De jeito nenhum. Tem magos que podiam realmente atrair, como hoje tem, como eu vi isso na Tunísia. Tem magos que conseguem atrair os animais. Mas veja bem, no Egito sempre teve rato, sapo, piolho, eles raspam a cabeça totalmente por causa de piolho, era uma infestação de pulga e de piolho. Mas isso já existia muito antes dos hebreus chegarem no Egito. Então, eu realmente não acredito nisso. Fazer consultas com tarô, nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição, no recado que está aqui, tarô, Casa Filhos do Todo, com Michele Molina. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.